Brother Branham for the first time, Quando eu encontrei o irmão Branham pela primeira vez, that was 60 years ago, foi 60 anos atrás, in 1955. em 1955. I was a young man, Eu era um homem jovem, but after 60 years, mas após 60 anos, I will be 82. eu tenho 82 anos. So for me, as I said, a great privilege. Assim, para mim, como eu disse, é um grande privilégio. My ministry is to share the word of God. O meu ministério é para repartir a palavra de Deus. I never told a single story in my life. Eu jamais contei uma simples história em minha vida. I never spoke any interpretation. Eu jamais pronunciei uma interpretação sequer. I was called to preach the word of God. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. So God has used me in many countries Assim, Deus me usou em muitos países to share the message of the hour. para repartir a mensagem da hora. And just as a very brief testimony, E somente como um breve testemunho, I knew Brother Branham for 10 years. eu conheci o irmão Branham por 10 anos. I ate with him at the same table, Eu comi com ele à mesma mesa, drove with him in the same car, dirigi com ele no mesmo carro, was in his meetings in Germany, estive nas suas reuniões na Alemanha, in his meetings in the USA. nas suas reuniões nos Estados Unidos da América. I'm an eyewitness. Eu sou testemunha com os meus olhos. I'm an ear witness Eu sou testemunha com os meus ouvidos of the ministry God sent in our time. do ministério que Deus enviou no nosso tempo. I even met some brothers and sisters Eu até encontrei alguns irmãos e irmãs who were present on June the 11th, que estiveram presentes no dia julho, dia 11, 1933, 1933, when the supernatural light came down quando a luz sobrenatural desceu. and Brother Branham was baptizing in the Ohio River. E o irmão Branham foi batizado no rio Ohio. And when he was about to baptize the 17th person, E quando a 17ª pessoa estava a ser batizada, it was a young brother. era um jovem irmão. Brother Branham heard the voice, O irmão Branham ouviu a voz, look up. olhou para cima. The second time, A segunda vez, look up. olhou para cima. And when he looked up, E quando olhou para cima, there was that supernatural light houve a luz sobrenatural just coming down, descendo, only a few meters above Brother Branham, alguns metros acima do irmão Branham, visible for every person that was there watching the baptism. visível a todas as pessoas que estavam lá vendo o batismo. And from the supernatural light, E dessa luz sobrenatural, the voice said these words, a voz disse estas palavras: as John was sent to forerun the first coming of Christ, como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo, you are sent with a message that will forerun the second coming of Christ. você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de So Cristo. Brother Branham had a direct call from the Lord. Então o irmão Branham tinha um direto chamado do Senhor. And on May the 7th, 1946, Em maio de 7 de 1946, the angel of the Lord stepped into his room, o anjo do Senhor veio ao seu quarto. and Brother Branham said the light came into the room, E o irmão Branham viu a luz descer no quarto. and the angel stepped down in that light. E o anjo desceu nessa luz. And the first words the angel said, E as primeiras palavras que o anjo disse: fear not, não temais, fear not. não temais. I'm sent from the presence of Almighty God Eu fui enviado da presença do Todo-Poderoso to give Deus you your commission, para te dar a sua missão. explaining precisely what the ministry would be, E explicou detalhadamente como seria o ministério. saying as Moses was given two signs, Como a Moisés foram dados dois sinais. two signs are given to you. 2 sinais serão dados a você. I saw Bible days. Eu vi dias da Bíblia. I saw Jesus Christ the same yesterday
today and forever. Eu vi Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e I saw eternamente. people born blind receive their sight. Eu vi pessoas que nasceram cegas receberem a visão. I saw the cripples healed. Eu vi aqueles aleijados serem curados. And when Brother Branham prayed for the sick, E quando o irmão Branham pregou pelos enfermos, God showed him a vision. Deus lhe mostrou uma visão. He could tell the person where they came from, Ele podia dizer à pessoa de onde vinha, what problems and sickness they had. que problemas ou que enfermidade tinha. He was a prophet. Ele era um profeta. He saw visions. Ele tinha visões. And you refer to John chapter E 5, referindo a João capítulo 5, verse 19, versículo 19, where the scripture says, onde a escritura diz, our Lord speaking, o nosso Senhor falando, the Son can do nothing o filho não pode fazer nada, but what he sees the Father do. a não ser que veio o pai fazer. The Son does likewise. Então o filho faz igualmente. So when Brother Branham had his meetings in Germany, Então quando o irmão Branham teve suas reuniões na Alemanha, after the preaching, após a pregação, he called the sinners to repentance. ele chamou os pecadores para And they arrependimento all came to the front and he prayed for them. e todos vieram à frente, ele orou por eles. And then he prayed for the sick. Então orou pelos enfermos. And the sick were brought on the platform. E os enfermos foram trazidos à And plataforma. for every person, God showed him a vision. E para cada pessoa, Deus lhe mostrou uma visão. He could tell the person, you come from Hamburg, Ele podia dizer à pessoa, você veio de Hamburgo, you come from Berlin, você veio de Berlim, you come from Zurich, Switzerland. você vem de Zurique, da Suíça. But there was one special case. Mas havia um caso especial. When Brother Branham was praying for the sick, Quando o irmão Branham estava orando pelos enfermos, in the prayer line was an elderly gentleman. na fila de oração havia um senhor de idade. And suddenly Brother Branham said, E de repente o irmão Branham disse, I see the ocean. eu vejo o oceano, I see New York. eu vejo Nova York, I see the big buildings in New York. eu vejo os grandes edifícios em I Nova see the many York, cars in New York. eu vejo os muitos carros em Nova York, I see you in New York. eu vejo você em Nova York. You came from New York. Você veio de Nova You are York. a missionary in Germany. Você é um missionário na Alemanha. And you're a minister of the Church of God. E você é um ministro da Igreja de Deus. And you know what came next? E o que veio depois? Suddenly Brother Branham stopped a moment De repente o irmão Branham parou por um momento and he said, you are the father of my interpreter. e disse, você é o pai do meu tradutor. So here Brother Lauster Jr. was interpreting. Então, havia aqui o irmão Lauster Jr. que And estava interpretando his papa e o seu papai, is in the prayer line. está na fila de oração. And God showed Brother Branham Então Deus mostrou ao irmão who this Branham man is coming from quem, New York. quem era esse homem vindo So de I'm Nova an York. eyewitness, I'm an ear witness Assim, sou um testemunha com os meus olhos Of e the testemunho com os ministry meus ouvidos that God gave in our day. do ministério que Deus deu para os nossos But where dias. is the promise? Mas onde está a promessa? We have to go back to the promises of God. Nós temos que voltar às promessas de Deus. First, God makes promises. Primeiro Deus faz promessas. And when the time E comes, quando vem o God tempo, fulfills what He promised. Deus cumpre aquilo que prometeu. In Genesis chapter 18, Em Gênesis capítulo 18, the Lord gave the promise to Abraham. o Senhor deu a promessa a Abraão: I will come back in a year from now, eu retornarei em um ano a partir de agora, and your wife Sarah will have a son. e a sua esposa Sara terá um filho. Abraham was 100 years old. Abraão tinha cerca de 100 anos, Sarah was 90 years. Sara 90 anos, But Abraham believed God. mas Abraão creu a Deus. He believed the promise. Ele creu na promessa. His faith anchored into the promise of God. A sua promessa estava ancorada na promessa de He Deus. did not look on himself, Ele não olhou para si mesmo, not on circumstances. não olhou para as He circunstâncias. knew God keeps what He promised. Ele sabia, Deus mantém o que promete. In Genesis chapter 15, Em Gênesis capítulo 15, our Lord gave the promise to Abraham. o nosso Senhor
deu a promessa a Abraão, after 400 years I will bring your people out of bondage. após 400 anos eu retirarei o povo do cativeiro. When the 400 years had come and gone, Então, quando os 400 anos vieram e se passaram, the Lord God appeared to Moses. então o Senhor Deus apareceu a Moisés, Exodus chapter 3, Êxodo capítulo in 3, the burning bush, na sarça ardente, saying these words, falando estas I palavras: remember my promise. eu me lembro da minha promessa, I've seen the affliction of my people. eu vi a aflição do meu povo, I've come down to deliver them, eu vim aqui para livrá-los, and I'm sending you, e eu estou enviando você, and I will go with you. e eu estarei contigo. In Genesis chapter 12, Em Gênesis capítulo 12, verse 3, our Lord made the promise. versículo 3, o nosso Senhor In fez a you, promessa: all the nations of the earth shall be blessed. em ti serão abençoadas todas as nações da terra, Not only Israel, não somente Israel, but all the nations shall be blessed in you. mas sim todas as nações da terra serão abençoadas em ti. In Isaiah chapter 49, Em Isaías capítulo we are 49 told that Christ will be the light to the Gentiles. nos é dito que Cristo seria a luz para os gentios. So we have to go to the promises of God. Então temos que ir às promessas de Deus. At the first coming of Christ, Na primeira vinda de Cristo, over 100 promises were fulfilled. acima de 100 promessas se cumpriram. In Isaiah chapter 40, Em Isaías capítulo 14, verse 3, we have the promise. versículo 3, temos a promessa: A voice cries in the wilderness, uma voz clama no deserto, prepare ye the way of the Lord, preparai o caminho do Senhor, make straight a way for our God. endireitai as veredas para o nosso Senhor, In para o nosso Deus. Malachi chapter 3, Em Malaquias capítulo 3, verse 1, we have the promise. versículo 1, temos a promessa: The Lord himself speaking, o Senhor Ele mesmo falando, I will send my messenger before my face eu enviarei o meu mensageiro adiante da minha face, to prepare my way before me. para preparar o meu caminho adiante de mim. A true man of God Um verdadeiro homem de Deus never prepares his own way, jamais prepara o seu próprio caminho, never has his own program. jamais tem o seu próprio A programa. true man of God Um verdadeiro homem de Deus has the promised word for the hour. tem a palavra prometida da And the hora. true man of God E o verdadeiro homem de Deus prepares the way of the Lord. prepara o caminho do Senhor. He brings God and the people together. Ele ajunta Deus com as pessoas. He does not connect the people to himself. Ele não liga as pessoas He consigo mesmo. connects the people with God. Ele conecta as pessoas com Deus. So at the first coming of Christ, Assim, na primeira vinda de all the Cristo, promises were fulfilled. todas as promessas foram cumpridas. The angel Gabriel came to Zacharias, O anjo Gabriel veio a Zacarias, standing at the right hand of the altar, estava do lado direito em pé no altar, giving the promise. dando a promessa: Your wife Elizabeth will have a son. a sua esposa Elizabeth terá um filho, Call his name John, e chame-o for João, he will go before the Lord pois irá adiante do Senhor in the spirit and power of Elijah no espírito e poder de Elias, to prepare the ways of the Lord. para preparar os caminhos do Senhor. So when God fulfills promises, Então em Deus se cumprem as promessas. the supernatural takes place on earth. Então o sobrenatural acontece sobre a terra. 6 months later, 6 meses depois, the angel Gabriel came to Mary, o anjo Gabriel veio a Maria, announcing the birth of the Savior Jesus Christ. anunciando o nascimento do Salvador Jesus So Cristo. God watches over his word. Assim Deus cuida da sua palavra. And when the time comes, Então,
quando vem o tempo, the promises are fulfilled. as promessas são cumpridas. Now we're near to the second coming of Christ. Agora estamos próximos da segunda vinda de Cristo. Our Lord made the promise O nosso Senhor fez a promessa in John chapter 14. em João capítulo 14: I go to prepare the place. Eu irei vos preparar morada. Then I will return Então retornarei and I will take you to be where I am. e vos levarei para estares onde eu estou. That is a promise. Isto é uma promessa. And all the children of God E todos os filhos de Deus are children of promise. são filhos da promessa. Galatians chapter 4 verse 28. Gálatas capítulo 4, versículo 28. Ye brethren as Isaac was. Ye brethren as Isaac was. Irmãos, como Isaac foi, Are the children of promise. são filhos da promessa. So the children of promise Assim, os filhos da promessa believe the word of promise creem na palavra da promessa and see the promise fulfilled. e veem as promessas cumpridas. What is the main promise for our day? Qual é a promessa principal para o nosso dia? Malachi chapter 4. Malaquias capítulo 4. The Lord himself speaking. O Senhor, Ele mesmo, falando: I will send you Elijah the prophet Eu vos enviarei o profeta Elias, before the great day of the Lord comes. antes que venha o grande dia do Senhor. What is the day of the Lord? Qual é o dia do Senhor? This is the day of salvation. Este é o dia da salvação. Isaiah 49, Isaías 49, 2 Corinthians 6. 2 Coríntios This 6. is the day of salvation. Este é o dia da salvação. But what is the day of the Lord? Mas qual é o dia do Senhor? You have to read Isaiah chapter 13. Vocês têm que ler Isaías capítulo 13. You have to read Joel chapter 2. Vocês têm que ler Joel capítulo 2. You have to read Acts 2 verse 20. Vocês têm que ler Atos 2, versículo You have to 20. read 2 Thessalonians 2. Vocês têm que ler 2 Tessalonicenses You have 2. to read 2 Peter chapter 3. Vocês têm que ler 2 Pedro You must capítulo go 3. to the Bible. Vocês têm que ir à You Bíblia. must go to the Word of God. Vocês têm que ir à palavra de Let Deus. the Word of God say what we have to say. Então deixa a palavra de Deus dizer o que tem a dizer. I never preached anything in my life. Eu não preguei nada na minha vida. In the over 8,000 sermons, Nos meus acima de 8.000 I sermões, just shared the Word of God. eu simplesmente participei a palavra de Deus. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, we must search the Scriptures. nós temos que buscar nas Escrituras. If God himself said, Se Deus Ele mesmo disse: I will send you Elijah the prophet Eu vos enviarei o profeta Elias before the great day of the Lord comes, antes que venha o grande dia do Senhor. you must go to Joel chapter 2 Então vocês têm que ir a Joel capítulo 2 and read from verse 28. e ler a partir do versículo 28. Sun will turn into darkness Sol se tornará em trevas and the moon into blood e a lua em sangue, before the great day of the Lord comes. antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. So before sun turns into darkness, Antes que o sol se torne em trevas, before the time of grace is over, antes que o tempo da graça se termine, God kept his promise. Deus manteve a sua And he promessa sent the prophet Elijah e Ele enviou o profeta Elias to bring us back to the word of God. para nos levar de volta à palavra de Deus And from the promise in the Old Testament, e da promessa no Velho you have Testamento. to go to the promise in the New Testament. Vocês têm que ir à promessa no Novo In Testamento. Matthew 17, Em Mateus 17, something very special happened. algo muito especial aconteceu. Our Lord and 3 disciples were on Mount Transfiguration. O nosso Senhor e 3 discípulos foram transfigurados, foram ao monte da transfiguração. Moses and Elijah appeared. Moisés e Elias apareceram. And when they came down from the E mountain, quando desceram da montanha, the apostles were asking, os apóstolos estavam why perguntando: do the scribes say that Elijah must first come?
Porque a Escritura diz que Elias há de vir primeiro. They did not ask about Moses. Não perguntaram de Moisés. Moses was also there. Moisés também estava lá. But the concern was, why must Elijah first come? Mas a preocupação era por quê? Porque Elias tem que vir primeiro. I'm so glad Eu estou tão grato, for that contente question. por esta pergunta. And in verse 11, E no versículo 11, I want you to read verse 11. eu quero que leia versículo 11. For us to understand the purpose of the sending of the men of God in our time. Para nós entendermos o propósito do envio do servo de Deus nesse tempo. Matthew 17, Mateus 17, verse 11. versículo 11. So that you understand it's not only a promise. Para que vocês entendam, não é somente uma promessa. There is a great purpose connected to that promise. Há um grande propósito ligado a esta promessa. Read what our Lord said Leia o que o nosso Senhor disse in Matthew 17, verse 11. em Mateus 17, versículo 11. Yes. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. And shall restore all things. E restaurará todas as coisas. That is, thus says the Lord. Isto é, assim diz o Senhor. And shall restore all things. E restaurará todas as coisas. That is why Elijah was promised. Isto foi porque Elias foi prometido To restore all things as they were at the beginning. para restaurar todas as coisas como eram no princípio. The same our Lord said in Mark chapter 9 verse 12. O mesmo nosso Senhor disse em Marcos 9, Everything the scripture teaches tudo o que a Escritura ensina is on 2-3 places based. está baseado em 2 ou 3 Escrituras. The greatest ministry of all time, O maior ministério de todos os tempos, connected to the greatest purpose, ligado ao maior propósito, to restore the New Testament church para restaurar a igreja do Novo Testamento, back to the first beginning 2000 years ago. de volta ao princípio, 2000 anos atrás. You read Mark chapter 9 verse 12. Então lemos Marcos capítulo 9, versículo 12. Yes. E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. We are not only talking about a messenger, Nós não estamos somente falando de um not mensageiro, only about a message, não somente de uma mensagem, but we must understand the purpose of that message. mas temos que entender o propósito desta To mensagem, bring us back to the original foundation, de nos levar de volta ao fundamento original, back to the Word of God, de volta à palavra de Deus, out of all traditions, fora de todas as tradições, back to the doctrines of the 12 apostles. de volta às doutrinas dos 12 apóstolos. Why did God choose Elijah? Por que Deus escolheu Elias? If you go to the Old Testament, Se for ao Velho Testamento, 1 Kings 17, 1 Kings 18, 1 Reis 17, 1 Reis 18, the Jews were following different directions. os judeus estavam seguindo diferentes direções. Some were following the Asherah priests, Alguns estavam seguindo os sacerdotes de Ashera, some the Baal priests. alguns os sacerdotes de Baal. And God sent Elijah Então Deus enviou Elias to the mountain Carmel ao Monte Carmelo for one purpose, para um propósito, to rebuild the altar of the Lord. para reedificar o altar
altar do Senhor, to restore the altar of the Lord, para restaurar o altar do Senhor, to take the 12 stones para pegar as 12 pedras, according to the 12 tribes de acordo com as 12 tribos, and rebuild the altar of the Lord e reedificar o altar do Senhor. and put the sacrifice on the E altar colocou o sacrifício sobre o altar, and pour the water upon the e sacrifice. derramou a água sobre o sacrifício. And then he prayed, Então orou: Lord God, let it be known today Senhor Deus, deixe ser sabido hoje that you are the only God in Israel, que tu és o único Deus em Israel, and I'm your servant, e eu sou seu servo, and that I've done this all according to your word. e que fiz tudo isso de acordo com a tua palavra. You must read 1 Kings Vocês têm que ler 1 Reis, chapter 18, capítulo 18, verse 36 and 37. versículo 36 e 37. When God answered by fire, Quando Deus responde com fogo, the hearts of the children of Israel were turned back to God. os corações dos filhos de Israel foram retornados a Deus. This is the purpose of the message of the hour. Esse é o propósito da mensagem da hora, To turn our hearts back to God. para retornar os nossos corações de volta a Deus, Back to the word of God. de volta à palavra de Deus. This is the most important time. Esse é o tempo mais importante. This is calling out time. Esse é o tempo do chamado para fora, Restoration time. tempo de restauração, A preparation time. tempo de preparação. Beloved brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, the message of the hour a mensagem da hora brought us back to God. nos traz de volta a Deus, Back to the word of God. de volta à palavra de Back to Deus, the original teaching. de volta aos ensinamentos originais. One faith, one Lord, one baptism. Uma fé, um Senhor, um batismo. And God used Brother Branham E Deus usou o irmão Branham to reveal all the mysteries of God para revelar todos os mistérios de Deus, about what happened in the Garden of Eden. sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. I never knew that. Eu jamais soube disso. I didn't know many things. Eu sabia muitas coisas, But God used Brother Branham mas Deus usou o irmão Branham to reveal all the mysteries para revelar todos os mistérios hidden in the Word of God. ocultos na palavra de He Deus. was the man of God, Ele foi o homem de Deus, sent with the Word of God enviado com a palavra de to the Deus people of God para o povo de Deus, with the last call. com a última chamada: Return to God. retornem a Deus, Come back to the original foundation. voltem ao fundamento original. So now before the return of Christ, Então agora, antes do retorno de Cristo, the last message must reach the ends of the earth. a última mensagem tem que alcançar os confins da terra. And it is very important for us to recognize E é muito importante para nós reconhecermos how the Lord has arranged all things. como o Senhor arranjou todas as coisas. He gave the message to his messenger, Ele deu a mensagem ao seu mensageiro, but we have to understand mas nós temos que compreender in Matthew 24, em Mateus 24, verse 14, versículo 14, our Lord said, o nosso Senhor this disse: gospel of the kingdom este evangelho do reino will be preached to all nations, será pregado a todas as nações, and then the end shall be. então virá o fim. And 3 times our Lord said, E 3 vezes o nosso Senhor when disse, he spoke about the end time, quando falou sobre o tempo do fim, in Matthew chapter 24, em Mateus capítulo in 24, Mark chapter 13, em Marcos capítulo 13, in Luke 24, em Lucas 24, when our Lord spoke about the end time, quando nosso Senhor falou do tempo do fim,
He said, when you see all these things, Ele disse: quando virdes todas essas coisas, when you see these things come to pass, quando virdes essas coisas acontecerem, then you know the time is near. então sabei, o tempo está So próximo. all the things our Lord spoke about Então todas as coisas que o nosso Senhor falou a in respeito, Matthew 24, em Mateus 24, Mark 13, Marcos 13, Luke 21, Lucas 21, about the people of Israel sobre o povo de Israel being gathered from all nations sendo ajuntado de todas as in the nações, symbol of the fig tree. com o símbolo da vitória. Already in Hosea chapter 9 verse 10, Falando Oséias capítulo 9, versículo 10, our Lord referred to Israel o nosso Senhor se referiu a Israel in the symbol of the fig tree. no símbolo da figueira, da figueira. And then our Lord said, Então o nosso Senhor disse: when you see the fig tree coming back to Então, life again, quando vires a figueira voltar à vida, then you know então saberei the time is near. que o tempo está próximo. Look up, for your redemption is drawing near. Elevai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Our Lord even made the statement, O nosso Senhor ainda fez a afirmação: this generation shall not pass esta geração não passará till all things be fulfilled. até que tudo tenha se cumprido. Heaven and earth shall pass away, Céus e terra passarão, but my word shall never pass mas away. minha palavra jamais passará. So we understand by the grace of God, Então compreendemos pela graça de Deus, since 1948, desde after 1948, over 2,000 years, após quase 2000 anos, we have again a country called Israel. tínhamos de novo um país chamado Israel. From over 150 countries, De acima de 150 países, they returned to the promised land. eles retornaram à terra prometida. And just like the Jews must be in the promised land, E assim como os judeus têm que estar na terra prometida, we must be in the word of promise for this day. nós temos que estar na palavra prometida para este dia. For the Jews, the two prophets will come, Para os judeus, os dois profetas virão, according to Revelation chapter 11. de acordo com Apocalipse capítulo 11. But please let me emphasize Mas, this. por favor, deixe-me realçar isto. We must be in the word of promise for this day. Nós temos que estar na palavra prometida para este dia. If you're not in the word of promise for this day, Se você não está na palavra prometida para este dia, you will never see the promise fulfilled. jamais verá a promessa ser cumprida. In 2 Corinthians chapter 1, Em 2 Coríntios capítulo 1, from 20 to 22 we read, de 20 a 22, nós lemos: all the promises of God todas as promessas de Deus are yea and amen through Christ by us. são sim e amém através de Cristo, por Cristo através de nós. So first we believe the promises of God, Então, primeiro, nós cremos nas promessas de Deus. and then we see the promises fulfilled. Então, vemos as promessas cumpridas. Beloved brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, in a few weeks, em algumas semanas, it will be 50 years serão 50 anos since Brother Branham was taken to glory. desde que o irmão Branham foi levado à glória. And let me say this in love. E deixe-me falar isto em amor. I believe with all my heart Eu creio de todo o meu coração that William Branham que William Branham was the promised prophet foi o profeta of prometido Malachi chapter 4, de Malaquias capítulo 4, confirmed by our Lord confirmado por nosso Senhor in Matthew 17 verse 11, em Mateus 17, versículo 11, confirmed by our Lord confirmado por nosso in Senhor Mark chapter 9 verse 12, em Marcos capítulo 9, versículo 11, for one 12, great purpose, para um grande propósito, for us to be restored para nós sermos into restaurados the original condition. para a condição original. And brothers and sisters, E irmãos e irmãs, if there would be an earthquake, se houvesse um terremoto,
if this building would collapse, se este edifício caísse, then when it is rebuilt, quando for edificado, when it is restored, quando for restaurado, it will be the same as it was before. será igual como era antes. The same measurements, As mesmas medidas, the same foundation, o mesmo fundamento. everything will be the same. Tudo seria o So mesmo. we must understand. Então temos que compreender. There's one church of the living God, Há uma igreja do Deus vivo, one bride of Christ. uma noiva de Cristo. In Revelation chapter 21, Em Apocalipse capítulo 21, John was told, I will show you the bride, the wife. João lhe foi dito, lhe mostrarei a noiva, a Verse esposa. 8 and verse 9. Versículo 8, versículo 9. And then John saw the new Jerusalem coming down. Então João viu a nova Jerusalém descendo. The new Jerusalem is the place for the bride. A nova Jerusalém é o lugar para a noiva. The old Jerusalem is the place for the Jews. A velha Jerusalém é o lugar para os judeus. But the new Jerusalem Mas a nova Jerusalém is our home. é o nosso lar. The new Jerusalem A nova is prepared Jerusalém for the bride. está preparada para a noiva. And what no eyes have seen, E o que nenhum olho viu or no ears have heard, e que nenhum ouvido ouviu, God has prepared for those who love Him. Deus preparou para aqueles que o amam. But here I will have to say something very personal. Mas aqui eu tenho que dizer algo muito pessoal. By the grace of God, Pela graça de Deus. most of you know my testimony. Muitos, a maioria de vocês conhecem o meu testemunho. I tell you the truth. Eu vos digo a verdade. I heard the voice of the Lord with these ears Eu ouvi a voz do Senhor com estes a ouvidos number of times. número de vezes. But the first time, Mas a primeira vez, on April the 2nd, no dia 2 de abril 1962, 1962, I knew the Lord spoke to Brother Branham. eu sabia que o Senhor havia falado But ao I irmão Branham, never thought about it, mas eu jamais pensei sobre isso, that the Lord would call me or speak to me. que o Senhor falaria comigo ou me chamaria. It was the most important day in my life. Foi o dia mais importante em minha vida. It was a Monday morning. Foi uma segunda-feira de manhã. I had prepared myself for the day. Eu havia me preparado para o dia. I went to the window, Eu fui à janela pulled the curtains, e abri as cortinas. looked out the window. Olhei para fora. The night was over, A noite havia passado, but the sun was not yet up. mas o sol não havia chegado ainda. I was happy that the rainy season is over, Eu estava alegre porque a época de chuvas havia passado. and I came back into the room, Então voltei ao quarto, just had a short prayer, tive uma breve oração, committing the day to the Lord. consagrando o dia ao Senhor. And just when I stood to my feet, Então, quando estive nos meus pés de novo, I was looking towards the window. estava olhando através da janela, But from right like this, mas do alto da direita como aqui, the voice of the Lord God a voz do Senhor Deus, in the German language, na língua alemã: my servant, your time for this city will soon be over. meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve terminará. I will send you to other cities to preach my word. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. The next moment I was on the carpet. No próximo momento eu estava caído no carpete. You will never imagine the impact of the direct voice of the Lord. Vocês jamais imaginarão o impacto da voz do Senhor. After some time I could stand to my feet. Após um certo tempo eu pude me levantar de novo. My knees were just moving like this. Os meus joelhos estavam batendo, But I looked again towards the window mas olhei de novo para a janela and I said, Dear Lord, e eu disse: amado Senhor, they will not hear me. eles não me ouvirão.
They've got all things in plenty. Eles têm todas as coisas em plenitude. They are not ready to listen. Eles não estão prontos para ouvir. God is my witness. Deus é meu I testemunho. just finished saying these words. Eu tinha acabado de falar estas palavras. When the Lord spoke the second time, Quando o Senhor falou a segunda vez, my servant, the time will come meu servo, o tempo virá, when they will hear you. quando te ouvirão, Store in food, armazene o alimento, for a great famine is coming. porque uma grande fome está vindo. Then thou shalt stand amidst the people Então estará no meio do povo to give out the food. para repartir o These alimento. words are just as true as every word in the Bible. Essas palavras são tão verdadeiras como cada palavra na Bíblia. And you know, the 61 and 62 were very serious years. Vocês sabem, os anos de 1961 e 62 foram anos muito sérios. We did not know what will happen next. Nós não sabíamos o que ia acontecer no próximo momento. In August 1961, Em agosto de 1961, the wall was built right through Berlin. o muro de Berlim foi construído atravessando Berlim. Russian tanks on one side, American tanks on the other side. Tanques de guerra russos em oposição a tanques de guerra dos Estados We Unidos. did not know what will coming next. Nós não sabíamos o que aconteceria a seguir. We were in such a tension. Nós estávamos em tão alta tensão. So we stored in natural food, Então nós armazenamos alimentos naturais, thinking some tragedy would come. pensando virá uma tragédia, But no tragedy came, mas não veio nenhuma tragédia. no famine came. Não veio nenhuma fome. But in November 1962, Mas em novembro de I 1962, said, Dear Lord, eu disse: amado Senhor, take my life. tome a minha vida. I cannot preach anymore. Eu não posso pregar mais. You said a famine will come, Tu dissestes uma fome viria, but no famine came. mas não veio fome. I cannot preach anymore. Eu não posso pregar mais. And just after this prayer, E diretamente após esta oração, it came into my heart. veio ao meu coração: Call Brother Branham. telefone ao irmão Branham. So in November 62, Assim, em novembro de 1962, eu telefonei para o irmão Branham and I said, I must urgently speak to you. e disse a ele: eu tenho que falar urgentemente com você. And on December the 3rd, E no dia 3 de dezembro de 1962, 1962, which was also a Monday, que também foi uma I segunda-feira, was together with Brother Branham. estava junto com o irmão Branham. And Brother Softman, Brother Woods were at the same place. E irmão Sosson e irmão Woods estavam no mesmo lugar. And Brother Branham was asking about Switzerland, brothers in Germany. E o irmão Branham estava perguntando de irmãos na Suíça e na And Alemanha. then I just lost my patience. Então, simplesmente perdi a minha paciência. I said, Brother Branham, I came to ask you something. Então eu disse: irmão Branham, eu vim para perguntar-lhe algo. He just put his hand a little up like this. Ele simplesmente colocou sua mão um pouco acima, assim, And he said, Brother Frank, e ele disse: irmão Frank, may I tell you what the Lord has spoken to you? posso dizer-lhe o que o Senhor falou a você? And he repeated in the English language, E ele repetiu na língua inglesa, word for word, the Lord had spoken in the German language. palavra por palavra, o que o Senhor havia me falado na língua alemã. And he said, Brother Frank, you misunderstood. E ele disse: irmão Frank, você compreendeu mal. You thought there would be a natural famine, Você pensou que viria uma fome natural. and you have put natural groceries in store. Então você armazenou alimentos naturais. But God will send a famine Mas Deus enviará uma fome to hear His word. para ouvir as suas palavras. And the food you to put in store E o alimento que você deve armazenar is the promised word of God for this é a day. palavra prometida de Deus para este dia. And it
it's kept in the messages which are being taped. e está gravada nas fitas que estão sendo feitas. Oh, that was a blessed day. Oh, este foi um dia abençoado. God gave the answer. Deus deu a resposta. And then Brother Branham explained some more. E então o irmão Branham explicou ainda mais. At the end of that conversation, No fim desta conversa, he said, Brother Frank, ele disse: irmão Frank, wait with the giving out of the food espere com o repartir do alimento until you get the rest of the food. até que tenha recebido o restante do So alimento. by the grace of Almighty God, Então, pela graça do Todo-Poderoso Deus, the ministry God gave me o ministério que Deus me deu is in a double way. de uma forma dupla. First, to preach the word of God, Primeiro, pregar a palavra de Deus, to go from city to city, de ir de cidade a cidade, and the second is to give out the spiritual food. e o segundo é repartir o alimento espiritual. I say this only for your information, Eu disse isso somente para sua informação, that you will know. para que vocês saibam. Brother Branham made 7 world trips. O irmão Branham fez 7 viagens internacionais. He preached in 12 different nations. Ele pregou em 12 nações diferentes And he always had only evangelistic meetings. e somente teve reuniões evangelísticas. After 1963, E após 1963, when the opening of the 7 seals took place, quando aconteceu a abertura dos 7 selos, Brother Branham never made an international trip, o irmão Branham não fez mais uma viagem internacional, but God used him in a mighty way. mas Deus o usou de uma forma poderosa. From the opening of the 7 seals. Da abertura dos 7 selos. And by the way, I was together with Brother Branham E também, para falar, eu estava junto com o irmão Branham in December 62. em dezembro de And Brother 1962. Branham asked Brother Frank Irmão Branham perguntou ao irmão Frank to speak for him in Los Angeles para falar por ele em Los Angeles, at the Businessmen's Convention na convenção dos homens de with negócios, Demos Shakarian, com Demos Shakarian, because Brother Branham said to me, porque o irmão Branham me disse: Brother Frank, irmão Frank, I cannot go to Los Angeles. eu não posso ir a Los Angeles. God showed me a vision. Deus me mostrou uma visão. I must go with my family to Tucson. Eu tenho que ir com minha família para Tucson. We're already packing. Nós já estamos fazendo as malas, And at malas. the beginning of January, E no começo de janeiro, we shall move as a family to Tucson. nós nos mudaremos como uma família para So Tucson. Brother Branham told me about the vision the Lord showed me. Então, irmão Branham me falou da visão que o Senhor lhe mostrou. So I'm acquainted with the ministry of the man of God. Então, eu estou a par do ministério do homem de Deus. And I translated all his sermons into the German language. E eu traduzi todos os seus sermões para a língua alemã. And millions can read the word of God E milhões podem ler a palavra de Deus in all the different languages. em todos os diferentes países. So please understand this. Então, por favor, entendam I'm not isto. speaking of myself, Eu não estou falando de mim mesmo, but I know my place in the kingdom of God. mas eu sei o meu lugar no reino de Deus. And the Lord himself confirmed it. E o Senhor, Ele mesmo, o confirmou. I saw William Branham being taken up on a cloud Eu vi o irmão Branham sendo elevado numa nuvem on December the 24th, em dezembro, dia 24, 1965, em 1965. and I live in Germany. E eu moro na Alemanha. I had no knowledge about the accident, Eu não tinha conhecimento algum sobre o acidente, but I saw William Branham mas eu vi William Branham in a suit, no seu terno, on a cloud, em uma nuvem, going up and going up. subindo. And in this vision I said, E nesta visão eu disse:
Brother Branham, you're not the son of man. Irmão Branham, você não é o filho do homem. Why do I see you on this cloud? Por que o vejo nesta nuvem? Not knowing it was the moment he was taken from time to glory. Não sabendo que era o momento que ele foi levado do tempo para a glória. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, God has sent his prophets, Deus enviou seus profetas. revealing every mystery contained in the word of God. Enviou seu profeta revelando cada mistério contido na palavra de Deus. That is why Brother Branham used Revelation 10 verse 7. Esse é o motivo porque o irmão Branham usou Apocalipse 10:7. Revelation 10:7 Apocalipse 10:7 is in the singular. está no singular. In the singular, No singular, the mystery o mystery of God. mistério de Deus. There's only one mystery of God. Só há um mistério de Deus. But Brother Branham, Mas o irmão Branham, the last church age messenger, o último mensageiro da igreja, the promised prophet Elijah, o profeta Elias prometido, he revealed all the mysteries ele revelou todos os mistérios, from Genesis to de Revelation. Gênesis ao Apocalipse. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, after Brother Branham was taken to glory, após o irmão Branham ter sido levado à glória, the message of the hour a mensagem da hora was taken to the ends of the earth. foi levada aos confins da terra. In closing, let me say this. Finalizando, deixe-me dizer isto. I was at the funeral Eu estive no funeral in April 66. em abril de I 1966. even went to the funeral home. Eu até fui à sala de funeral. I spoke to Oh, Mr. fui- Coot. I spoke to Eu Mr. falei Coot. com o irmão Putz, irmão com I said, sir, I come from Germany, Eu disse, senhor, eu venho da Alemanha and I must be sure that William Branham is in the coffin. e eu tenho que estar seguro que o irmão Branham está no caixão. So these eyes have seen William Branham in the coffin. Então, estes olhos viram o irmão Branham no caixão. On April the 10th, No 1966. dia 10 de abril de And on 1966. April the 11th was the burial. Em abril, dia 11, houve o funeral, o And sepultamento. as you all know, E como vocês todos sabem, the expectation was that Brother Branham was raised from the dead. todos esperavam que o irmão Branham ressuscitaria dos mortos. On Easter Sunday 1966. E na Páscoa, domingo de 1966, For 2 hours singing, only believe, only believe. por 2 horas foi cantado somente crer, On somente the crer. wings of a snow white dove. E nas asas de uma pomba branca, I did not sing. eu não cantei, I wept. eu chorei, I prayed. eu orei. I said, dear Lord, Eu disse, amado why Senhor, does this happen? por que isto está How will the acontecendo? church be prepared? Como a igreja será How preparada? will the bride be ready? Como a noiva estará pronta Without this ministry. sem este So ministério? I was torn in my heart. Eu estava simplesmente transtornado no meu But coração. when I returned from the funeral, Mas quando retornei do sepultamento, the peace of God entered my heart. a paz de Deus entrou no meu coração. And this time not a voice with the ears, Mas desta vez não como uma voz que se pode but ouvir, it spoke in my heart. mas falou no meu coração. Now your time has come Agora chegou a sua hora to go from city to city, de ir de cidade a cidade, from country to de country, país a país, to share and preach the message of the hour. para compartilhar e pregar a mensagem da hora. And by the grace of Almighty God, E pela graça do Todo-Poderoso Deus, I look back to the 50 years, eu olho atrás para 50 anos que se passaram and I'm under great e eu expectation. estou numa grande In expectativa. the Old Testament, No Velho Testamento, every 50 years, cada 50 anos, there was a year of jubilee, houve o ano de a jubileu. year of jubilee, Um ano de jubileu, where everybody went out free, onde todos saíam livres came back to its original e possession. voltavam às suas posições
originais. And I have a great E eu expectation tenho uma grande expectativa that now before the coming of the Lord, que agora, antes do retorno do and I Senhor, know we're in the last moments, e sei que estamos no último momento, nobody knows the day or the hour, ninguém sabe o dia e a but hora, the return of our Lord mas o retorno do nosso is Senhor just very, very near. está muito, muito Look próximo. up, for redemption is drawing near. Elevai vossa cabeça, porque vossa redenção se And aproxima. just as a few words of E testimony, somente umas palavras de testemunho. after I had visited over 150 nations, Eu visitei acima de 150 países, preaching the message of the hour, pregando a mensagem da hora, having all the many TV ministries around the world. tendo muitos ministérios nas televisões em todo o There mundo. was a special burden upon my heart Havia uma certa carga no meu to coração reach the Islamic nations, para alcançar os países islâmicos, especially around the Persian Gulf. especialmente ao redor do Golfo And Pérsico. this year has been a special year. E este ano foi um ano especial. God opened the doors Deus abriu as to portas Abu Dhabi, para Abu Dhabi, to Dubai, para Dubai, to the Persian Gulf countries, para os países do Golfo Pérsico, right to Pakistan. indo até o Paquistão. And I just share this with you. E eu quero compartilhar isso com vocês. Something very special happened Algo muito especial in the aconteceu Islamic country. num país islâmico. I don't know why, Eu não sei porquê. but I was received at the airport Eu fui recebido no aeroporto as if I would be the representative of a nation. como se eu fosse um representante de uma nação. I was under police control every moment, Eu estava sob controle policial a todo from momento. the airport to the hotel, Do aeroporto ao hotel, to the meetings, para as to reuniões, the last moment. até o último Always momento. under police control, Sempre sobre o controle policial. because many things happen in Pakistan. Porque muitas coisas acontecem no But you know Paquistão. what happened? Mas vocês sabem o que At aconteceu? one of the TV stations, Em uma das estações de televisão, there was a nice gentleman, havia um homem bom lá, and he asked me to come. e ele me perguntou para vir. And when I came to the TV E station, quando cheguei à estação de he televisão, looked at me ele olhou para mim. and he said, I was told you knew William Branham. Ele disse-me: me foi dito que você conheceu irmão Branham, A man in an Islamic country, um homem num país islâmico, at the TV station, na televisão, na estação de looking at televisão, Brother Frank olhando para o irmão Frank and saying, I heard you knew William Branham. e disse: eu ouvi que você conheceu William Branham. And then this gentleman said, Então esse senhor disse: my grandpapa, o meu avô, my grandpapa, o meu avô, he knew Brother ele Branham. conheceu o irmão William He Branham, was in his meetings esteve nas suas in reuniões Bombay, India. em Bombay, Índia, And my grandfather e meu avô told me so much about William me Branham. disse tantas coisas sobre William And Branham, you say you knew William e Branham? você me diz que conheceu William Branham. I give you 1 hour Eu te dou uma hora to speak on television. para falar na televisão All you know about William Branham. tudo o que você sabe de William Can you Branham. imagine? Vocês podem imaginar In an Islamic country. num país islâmico. And when I had finished speaking, E quando terminei de falar, we had a private conversation. nós tivemos uma conversa privada. And he said, Brother Frank, E ele disse: irmão I Frank, give you 1 more hour. eu te dou mais uma You hora. have to say more. Você tem que dizer mais. You have to say what God has put upon your heart. Você tem que dizer o que Deus colocou no seu coração. And 23 TV stations E 23 estações de televisão were joined to hear what I was saying in Lahore, Pakistan. estavam unificadas para ouvir o que tinha que dizer em Lahore, no If I Paquistão. would tell you what God has done this year, Se eu vos dissesse o que Deus fez neste from ano, nation to de nation, nação a nação, God has done mighty things. Deus fez coisas poderosas. And also, finally, for your E information, finalmente, para sua informação, there are countries where thousands come together. há países onde milhares se reúnem.
But what I want to say is this. Mas o que eu quero dizer é o I have seguinte: to be true to my call. eu tenho que ser fiel ao meu I chamado. have to do two things. Eu tenho que fazer duas I coisas. have to preach the word of God. Eu tenho que pregar a palavra de Deus And I have to share all the sermons Brother Branham preached. e eu tenho que compartilhar todos os sermões que o irmão Branham pregou. I don't preach Brother Branham's sermons. Eu não prego os sermões do irmão Branham, I preach the word. eu prego a But palavra, all of you can hear the mas sermons. todos vocês podem ouvir os sermões. All of you can read the sermons. Todos vocês podem ler os sermões. It's a spiritual food. É um alimento espiritual. Everything God wants us to know Tudo o que o Senhor quis que nós soubéssemos is in the messages of the hour. está na mensagem da hora. In April 1966, Em abril de not 1966, a single sermon was printed. nenhum sermão sequer estava It impresso. was Brother Frank Foi o irmão Frank who called the brothers together in Jeffersonville que reuniu os irmãos em Jeffersonville. and said, Brother Branham's sermons which are being taped, Então, disse, os sermãos do irmão Branham que estão nas fitas, they must now be printed agora tem que ser impressos, so that we can translate them into other languages. assim que possa ser então traduzido a outras Because the línguas. Lord had given me the commission Porque Deus havia me dado esta missão to store in the food. para armazenar o alimento. And Brother Branham said, O irmão Branham disse, the food he to store in o alimento para ser armazenado is in the messages he preached. está nas mensagens que ele pregou. And they were taped. Estão em fitas. But now from 1966, Então, desde 1966, they were being printed foram impressas, and we could translate them into other languages. então pode ser traduzido para outras línguas. I know you have got his sermons in your language. Eu sei que vocês têm os sermões em sua língua. Read the sermons, hear the sermons, Leiam os sermões, ouçam os sermões and please be personally restored. e, por favor, sejam restaurados pessoalmente. Take from this meeting one thing home. Levem desta reunião uma coisa para casa. The promise God made for us A promessa que Deus fez para nós to send the prophet Elijah de enviar o profeta Elias to restore all things, para restaurar todas as coisas, to bring us back to the original foundation para nos levar de volta ao fundamento original laid by the apostles and prophets. colocado pelos apóstolos e The profetas. first and the last sermon must be the O same. primeiro e o último sermão tem que ser iguais. The first and the last baptism must be the same. O primeiro e o último batismo tem que ser iguais. I trust you all baptized in the name of the Lord Jesus Eu Christ. confio que todos vocês estão batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. God bless you. Deus os abençoe. I thank the Lord for this opportunity. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade And as I said, e, como disse, we recognize the day and the message. nós reconhecemos o dia e a We're mensagem. grateful to Almighty God. Nós somos gratos ao But let Todo-Poderoso me Deus. say it once more. Mas deixe-me dizer algo You mais. have to believe the promised word for this day. Vocês têm que crer na palavra prometida para If este you dia. don't believe the promised word for today, Se vocês não crerem na palavra prometida para este you're dia, not a child of promise. você não é um filho da promessa. If you are a child of promise, Se você é um filho da promessa, then you expect to be sealed by the Holy então Spirit. você espera ser selado pelo Espírito Santo. Please hear this. Por favor, ouçam isto. Give me all of your attention. Deem-me agora toda a sua There are atenção. millions and millions who say we're baptized in the Holy Spirit. Há milhões e milhões que dizem ser batizados no Espírito Santo. 550 million charismatic people Há 550 milhões de pessoas em movimentos all carismáticos over the earth. por toda a terra. They believe in the Trinity. Eles creem na Trindade. They believe in the Trinitarian baptism. Eles creem no batismo But they trinitário. dance and have the music. Mas eles dançam, têm a música, They speak in tongues. falam em They línguas, pray for the sick.
Eles oram pelos but they enfermos, don't believe the promise. mas não creem na They promessa. don't believe the promise of Malachi chapter 4. Eles não creem na promessa de Malaquias, They capítulo don't believe the 4. promise our Lord confirmed. Eles não creem na promessa que o nosso Senhor In Matthew confirmou 17, 11. em Mateus 17, Mark chapter 11. 9, verse 12. Marcos capítulo 11, So, verso 12. here is our test. Aqui é o nosso teste. Ephesians chapter 1, Efésios capítulo 1, verse 13. versículo 13. After you heard the word of truth. Após terem ouvido a palavra da verdade, After you heard the word of truth. após terem ouvido a palavra da Receive verdade, the word of truth. recebam, aceitem a Believe palavra da the verdade, word of truth. creiam na palavra da You are verdade. sealed. You are sealed Você está então selado, selado by the Holy Spirit of promise. pelo Santo Espírito da promessa. Not only anointed, Não somente ungido, there are many anointed ones. há muitos ungidos. If you believe the promised word for this day, Se você crê na palavra prometida para este if it's dia, revealed to you by the Holy Spirit, se foi revelada, é revelada a você pelo Espírito receive Santo, it from God tonight. receba de Deus hoje à noite, According to Ephesians 1, de acordo com Efésios 1, verse 13. versículo 13. After we receive the word of truth, Após termos recebido a palavra da verdade, God puts His seal upon us. então Deus coloca o seu selo sobre The nós. seal, the Spirit of promise, Ele sela com o selo da promessa on the children of promise. nos filhos da promessa. Blessed be the name of the Lord. Abençoado seja o nome We do all say Senhor. hallelujah. Todos diremos We aleluia. all say praise God. Todos diremos glórias a Deus. Let us stand for Vamos the nos word. levantar para uma Let us oração. stand for the word of prayer. Vamos levantar-nos para uma I oração. wish to pray for this lovely congregation. Eu quero orar para esta amável congregação. I wish for all of you to be ready when the Lord returns. Eu quero que todos estejam prontos quando o Senhor retornar. Please, beloved brothers and sisters, Por favor, amados irmãos e irmãs, have part in what God is doing now. tenham parte no que Deus está fazendo agora. And according to Isaiah chapter 28, E de acordo com Isaías capítulo 28, verse 21, versículo 21, the Lord Himself will finish His work. o Senhor Ele mesmo finalizará a sua obra. And also Romans chapter 9, E também Romanos capítulo 9, the Lord will finish His work. o Senhor finalizará a sua obra, His salvation work sua obra de salvação, with the bride church, com a igreja noiva, as He finished His creation work. assim como terminou a sua obra de He criação. will finish the work of redemption. Ele finalizará a sua obra de And redenção. as Brother Branham saw, E como o irmão Branham viu, right before the return of Christ, diretamente antes do retorno de Cristo, the power of God will be manifested. o poder de Deus será manifestado. The latter rain will fall. Então cairão as últimas We shall chuvas. speak the word, Você falará, uma palavra será and it falada shall take place. e acontecerá. God will manifest His power Deus manifestará o in seu the children poder of God, nos filhos de Deus, confirming His word, confirmando a sua palavra and lead us into the e victory. nos guiando à vitória. And our faith is the victory. E a nossa fé é a We vitória. praise God for the blood Nós glorificamos a Deus pelo sangue that was shed for us, que foi derramado por for nós, the blood of the Lamb of God, pelo sangue do Cordeiro de Deus, and the same life that was in the blood e a mesma vida que estava no sangue is in all the redeemed by the blood. está em todos os redimidos pelo Oh, sangue. receive Jesus Christ. Recebam a Jesus Cristo. Receive the blessings of Almighty God. Recebam as bênçãos do This Todo-Poderoso is Deus. your day. Este é o seu Your dia, day. o seu dia. Accept the restoration Aceite a restauração and believe Matthew 25 e creia em Mateus 25, and especially verse 10. especialmente versículo
versículo They 10, that were ready aqueles que estiverem went prontos into the marriage, entrarão para as and bodas the door was closed. e a porta então se Are you fechará. getting ready? Você está se Are preparando? you getting ready? Você está se They that preparando? were ready Temos que estar went prontos into the marriage, para entrar nas bodas. and the door was closed. Então a porta se fechará. God sent this messenger, Deus enviou o seu and the mensageiro message was taken to the ends of the earth, e a mensagem foi levada aos confins da terra. and the return of Christ is imminent. E o retorno de Cristo está And we all say, diretamente aí. Maranatha, E todos digam Maranata, Maranatha. So Maranata. come, Lord Jesus. Vem, Senhor Jesus. God bless my friend, Deus abençoe o meu amigo, a beloved man of God, amado homem de Deus, sharing the word of God with you, compartilhando a palavra de Deus com sharing the vocês, spiritual food with you. compartilhando o alimento espiritual com vocês. You are already blessed. Vocês já são abençoados. Believing the word of God. Creiam na palavra de Deus. May the Lord be with you Que o Senhor esteja convosco and bless you abundantly. e os abençoe e This acompanhe. is the day Este é o the dia Lord has made for you. que o Senhor fez para você. Calling out time, Tempo de chamado para fora. restoration time, Tempo de restauração. preparing time. Tempo de preparação Behold, the bridegroom comes. para que a noiva se prepare para a Go ye sua out vinda. to meet him. Vamos sair a noiva para Oh, encontrá-lo. my heart is filled Oh, meu coração My está heart is preenchido. filled Meu coração está with joy cheio in the word of com God. alegria na palavra do Be Senhor. blessed in Jesus' holy Sejam name. abençoados no santo nome de Jesus. Amen. Amém. God bless you. Deus os abençoe. I thank Brother Miskis for the translation, Eu enviei o irmão Miskis para a tradução and Brother Helmut Miskis. e o irmão Helmut Miskis He's working day and night, está trabalhando dia e noite, serving all the Portuguese-speaking people servindo a todos da língua in portuguesa Mozambique and everywhere. em Moçambique, em todos os lugares. So may God bless these two brothers in a special way. Então que o Senhor abençoe esses God dois bless irmãos you, de uma sir. forma especial. O nosso missionário chegou de lá essa semana passada. Er sagt, unser Missionar ist letzte Irmão Woche von Gustavo, dort gekommen, Pastor Gustavo. weil du warst nicht da. Wait a moment, please. A igreja e os que acompanham a internet são testemunhas. E nos encontros e meus últimos programas de rádio que estou gravando é sobre a restauração baseada em Mateus 17, verso 11. Confirmation. Das ist die Bestätigung. Deus bendiga.